pessoal, neste vídeo de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre a fase pós-falimentar. Então, o objetivo do processo de falência se resume em pagar os credores da empresa insolvente. Após a realização do ativo e realizada a distribuição do que foi apurado entre os credores, não há mais o que se falar em manter esse processo de falência. Isso não faz mais sentido, uma vez que não há mais recursos disponíveis para continuar realizando o pagamento dos credores. Então, após o último rateio, o que ocorrerá é o início do procedimento que permitirá o encerramento desse processo de falência. Como bem resumiu o professor Oswaldo no livro 1 da disciplina, esse procedimento pós-falimentar tem um objetivo de promover uma eventual reabilitação, tanto empresarial como penal do falido. E por isso gera efeitos perante esse falido e os representantes da sociedade falida. Tal fase pós-falimentar, ela se inicia com a sentença que determina o encerramento do processo de falência e termina com a sentença que extingue as obrigações do falido. A Lei de Recuperação em Falência vai abordar o tema do encerramento da falência e da extinção das obrigações do falido a partir do artigo 154 até o artigo 160. Uma condição para o encerramento do feito do processo de falência é a prestação de contas do administrador judicial ao juízo de falência. Isso porque, como esse administrador judicial ele está movimentando recursos que não lhe pertencem, que são destinados à quitação das dívidas com os credores, então é nada mais natural que ele tenha que realizar essa prestação de contas ao juiz da falência, conforme o que dispõe o artigo 154 da lei. No caput diz: concluída a realização de todo o ativo e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 dias. No parágrafo 1º, as contas acompanhadas dos documentos comprobatórios serão prestadas em autos apartados que, ao final, serão apensadas aos autos da falência. Então, salientando aí, o que diz esse parágrafo 1º, o administrador judicial, ele apresentará a prestação de contas em autos apartados, que posteriormente será apensado ao processo de falência. Após a prestação de contas pelo administrador judicial, o juiz ordenará a publicação de um aviso informando que essas contas elas foram entregues e que está à disposição de qualquer interessado para apresentar a impugnação dentro do prazo de 10 dias. Isso conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 154. Então, são legitimados para fazer essa impugnação qualquer dos interessados, como diz aí na lei, sendo interessados o falido, os seus sócios, os credores ou o comitê de credores. Então, após apresentada alguma eventual impugnação, será realizada diligências necessárias para a apuração dos fatos. Nessa fase é obrigatória a intervenção e manifestação do Ministério Público, que se dará através de um parecer, onde ele deverá pugnar pela aprovação ou a rejeição das contas prestadas pelo administrador judicial. Isso está disposto no parágrafo 3º do artigo 154 da Lei de Recuperação e Falência. Decorrido o prazo do aviso e realizadas as diligências necessárias à apuração dos fatos, o juiz intimará o Ministério Público para manifestar-se no prazo de 5 dias, fim do qual o administrador judicial será ouvido se houver impugnação ou parecer contrário do Ministério Público. O juiz ele deve julgar as contas imediatamente, caso não tenha havido nenhuma impugnação por parte dos interessados e se o parecer ministerial tiver sido favorável às contas prestadas. Entretanto, caso tenha
ocorrido alguma impugnação ou o MP manifestou-se contrário à prestação de contas, o juiz fixará um prazo e determinará que seja ouvido o administrador judicial. Encontrando qualquer problema na prestação de contas, o juiz irá rejeitá-las através de sentença e fixará, as eventuais responsabilidades do administrador judicial. Dessa sentença de rejeição da prestação de contas, caberá o recurso de apelação no efeito suspensivo. Se não houver qualquer irregularidade, qualquer problema com a prestação de contas apresentadas pelo administrador judicial, o juiz aprovará essa prestação de contas, também por sentença, que será passível de recurso de apelação, recebido tanto no efeito devolutivo como no efeito suspensivo. E após o trânsito em julgado dessa sentença, será possível dar continuidade ao processo de encerramento da fase falimentar. Para responsabilizar o administrador judicial, é muito importante demonstrar que ele agiu com dolo ou culpa. Entretanto, se o juiz rejeitar a prestação de contas, será impositiva essa responsabilização do administrador judicial. E essa sentença ela servirá como título executivo judicial para a indenização da massa falida. Nesse caso, o juiz ele pode determinar a indisponibilidade ou sequestro dos bens do administrador judicial. Tudo isso se fundamenta com base nos demais parágrafos do artigo 154. No parágrafo 4º diz que, cumpridas as providências previstas nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, o juiz julgará as contas por sentença. Parágrafo 5º. A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas responsabilidades, poderá determinar a indisponibilidade ou sequestro de bens e servirá como título executivo para indenização da massa. Parágrafo 6º. Da sentença cabe apelação. Após o julgamento das contas apresentadas pelo administrador judicial, ele terá a necessidade de apresentar um relatório final no prazo de 10 dias, como dispõe o caput do artigo 155. Julgadas as contas do administrador judicial, ele apresentará o relatório final da falência no prazo de 10 dias, indicando o valor do ativo e o do produto de sua realização, o valor do passivo e dos pagamentos feitos aos credores, e especificará justificadamente as responsabilidades com que continuará o falido. Então, nesse relatório final, trará um resumo de todo o processo falimentar e também a condição que ficou falido após esse processo. E após apresentado esse relatório, será entregue 40% do valor reservado ao pagamento do administrador judicial, conforme dispõe lá no parágrafo 2º do artigo 24 desta mesma lei. A sentença que encerrará a fase falimentar, ela será proferida após a apresentação desse relatório final. Essa sentença ela também poderia ser proferida no caso de não existirem credores habilitados no processo. Conforme o artigo 156 da Lei de Recuperação e Falência, apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença. Parágrafo único. A sentença de encerramento será publicada por edital e dela caberá apelação. Essa sentença possui caráter declaratório e constitutivo. A partir dela, o status de falido irá desaparecer. Vão se encerrar alguns efeitos da decretação da falência, bem como algumas restrições impostas aos falidos também vão desaparecer. Do mesmo modo, o prazo prescricional e eventuais ações que haviam sido suspensas com a decretação da falência também voltarão a correr de onde pararam. E o falido, ele voltará até a capacidade processual plena e não mais cogitará da força atrativa do juízo falimentar. O artigo 157 diz que o prazo prescricional
relativa às obrigações do falido recomeça a correr a partir do dia em que transitar em julgado a sentença do encerramento da falência. Se existir alguma das hipóteses listadas no artigo 158 da Lei de Recuperação e Falência, a sentença que encerra a falência poderá também extinguir as obrigações do falido. Entretanto, se não existir alguma daquelas hipóteses, o devedor ele poderá requerer a declaração de extinção das obrigações posteriormente. Nós devemos ter em mente que o encerramento da falência nem sempre implicará na extinção das obrigações do falido. Por isso, que o administrador judicial ele deve listar no relatório final as obrigações que continuarão com o falido. Se isso acontecer, se ainda existir essas obrigações que não foram extintas com a sentença de encerramento da falência, o devedor ele deverá, como já foi mencionado, realizar um novo pedido e a extinção das obrigações serão proferidas numa nova sentença. Como eu já mencionei anteriormente, as hipóteses de cabimento para a extinção das obrigações do falido estão previstas no rol do artigo 158 da Lei de Recuperação e Falência. Dispõe este artigo que extingue as obrigações do falido, inciso 1º, o pagamento de todos os créditos, inciso 2º, o pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% dos créditos quirografários, sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem, se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo. Inciso 3º, o decurso do prazo de 5 anos contado do encerramento da falência, se o falido não tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta lei. Inciso 4º, o decurso do prazo de 10 anos contado do encerramento da falência, se o falido tiver sido condenado por prática de crime prevista nesta lei. Existe uma divergência doutrinária em relação aos prazos mencionados nos incisos 3º e 4º do artigo 158, se esses prazos seriam prescricionais ou decadenciais, mas a maioria da doutrina considera que esses prazos são prescricionais e só serão aplicados se o prazo prescricional original da obrigação ele ainda não tiver transcorrido. Conforme o artigo 159, configurada qualquer das hipóteses do artigo 158 desta lei, o falido poderá requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença. Parágrafo 1º, o requerimento será autuado em apartado com os respectivos documentos e publicados por edital no órgão oficial e em jornal de grande circulação. Parágrafo 2º, no prazo de 30 dias contado da publicação do edital, qualquer credor pode opor-se ao pedido do falido. Parágrafo 3º, findo o prazo, o juiz em 5 dias proferirá a sentença e, se o requerimento for anterior ao encerramento da falência, declarará extintas as obrigações na sentença de encerramento, como a gente já havia discutido. No parágrafo 4º, a sentença que declarar extintas as obrigações será comunicada a todas as pessoas e entidades informadas da decretação da falência. Parágrafo 5º, da sentença cabe apelação. Parágrafo 6º, após o trânsito em julgado, os autos serão apensados aos da falência. Os autos dessa solicitação de declaração de extinção das obrigações do falido. No artigo 160, diz que verificada a prescrição ou extinta as obrigações nos termos desta lei, o sócio de responsabilidade ilimitada também poderá requerer que seja declarada por sentença a extinção de suas obrigações na falência. No que se refere à dissolução da sociedade falida, a falência representa um marco inicial dessa dissolução. O fim do processo de falência leva ao fim do patrimônio social e, consequentemente, à inexequibilidade de qualquer objetivo a que se tenha proposto essa sociedade. Por isso, com a decretação de falência, também se inicia o processo de dissolução dessa sociedade empresária.
Como nós podemos compreender, a extinção do processo de falência não necessariamente implica na extinção das obrigações do falido, as quais só serão extintas nos casos previstos no artigo 158 da Lei de Recuperação e Falência. Então, nesse caso, se ainda existem obrigações que não foram solvidas, ainda existe pessoa jurídica. E a partir desse ponto de vista, podemos entender que só haverá a extinção da sociedade empresária também com a extinção das obrigações do falido. Então, quando não houver mais obrigações do falido, também se extingue a sociedade empresária. No próximo vídeo, Natália dará continuidade a essa discussão e tratando também da extinção da personalidade jurídica do falido e da sociedade empresária.